Olá, eu sou a professora Nana Bispo, este é o Português das Gramáticas e este vídeo o porquê deste vídeo é para corrigir com vocês 3 questões apenas deste texto aqui, desta prova. Do último vídeo que eu fiz com vocês, inclusive, eu deixei essas questões de compreensão textual mais para este vídeo. E no outro, eu resolvi questões voltadas para a gramática. O cargo foi analista em comunicação legislativa, portanto, é uma prova de português geral para nível superior. E aqui, vira e mexe, eu falo com vocês aqui no meu canal que, normalmente, o interessante é a gente dar uma olhadinha na questão primeiro, para ver se dá para a gente já ir para a leitura do texto com a ideia do que a gente está procurando, não é isso? Então, vamos lá. Aqui temos um trecho do texto que fala: Veneza era Nova York do mundo da época. Segundo o historiador italiano Pieralvise Zorzi, sua família tem raízes que remontam aos tempos de Marco Polo e mais além. Aí vem, de acordo com o texto base, assinale a alternativa correta. Eu sempre falei com vocês aqui no canal, quando tem assim, esta expressão, de acordo com o texto, é porque nós temos uma questão de compreensão textual. Então aqui, das opções que nós temos aqui na questão número 1, qual que tem a ver com o texto? A partir da leitura do texto, qual que tem a ver em relação aqui a esses trechos relacionados, de A à letra E? Vamos dar uma lida no texto para ver qual que é a correta. Aqui eu sempre marco para poder vocês não verem a opção correta, porque eu pego uma prova com gabarito, então vamos lá. O texto, gente, é enorme, é As Viagens de Marco Polo, a verdadeira história do livro do século XIV. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho e vamos responder essa questão. É possível confiar em um homem que afirma ter visto um unicórnio na ilha de Sumatra, na Indonésia? Esta e outras questões igualmente válidas lançam dúvidas sobre a confiabilidade dos relatos de Marco Polo, desde que o livro As Viagens de Marco Polo se tornou um best-seller do século XIV. A obra foi traduzida para dezenas de idiomas, copiada à mão em incontáveis manuscritos e era disponível em qualquer local sofisticado da Europa. O livro de Marco Polo é o primeiro relato europeu sobre a Rota da Seda. Suas histórias são repletas de maravilhas, especiarias, ouro e pedras preciosas. Elas também descrevem hábitos extravagantes e fascinantes estratégias de guerra. Tudo isso faz com que a leitura do relato de viagem seja um verdadeiro prazer, mas também, em parte, algo difícil de acreditar, como observou um copista particularmente escrupuloso ao lado da sua cópia. Mas não é preciso ser tão cético. Atualmente, 700 anos após a morte de Marco Polo, no dia 8 de janeiro de 1324, podemos dizer com bastante certeza de que o famoso comerciante, explorador, escritor e antropólogo, autodidata veneziano, de fato viu o unicórnio, ou pelo menos não teria mentido a respeito. Veneza era Nova York do mundo da época, segundo o historiador italiano. Sua família tem raízes que remontam aos tempos de Marco Polo e além. A cidade era uma metrópole multicultural e receptiva, um centro comerciante vibrante que conectava o Ocidente ao Oriente, onde a única religião verdadeira era o comércio. E a família Polo se destacou nesta atividade, ou seja, na atividade de comércio. Pai de Marco Polo e seu tio tinham um palácio muito próximo, onde hoje fica o apartamento de Zorzi, no grande canal de Veneza. Eles também mantinham escritórios em Istambul, na Turquia, mas sua perspicácia os levou a fechá-los pouco antes que os gregos tomassem a cidade e expulsassem os venezianos. Nicolo e Matteo Polo venderam tudo na hora certa e saíram para o Ocidente, em busca de novos mercados. Eles comercializaram seda, especiarias, pedras preciosas e a cobiçada glândula de um pequeno animal, o veado almiscareiro, usada no preparo de perfumes. Eles voltaram a Veneza depois de alguns anos e na sua segunda viagem à China, em 1271, levaram Marco Polo, então com 17 anos de idade. Segundo o relato de Marco Polo, eles viajaram por 3 anos ao longo da Rota da Seda a partir de Israel. Olha como é grande o texto. Eles, quase lá, cruzaram o Oriente Médio e boa parte da Ásia Central, até a corte do imperador mongol.
neto de outro nome aqui em Pequim, na China. Os viajantes passaram cerca de 20 anos na China, negociando e trabalhando como uma espécie de embaixadores do governo. A família Polo voltou à Europa via Sumatra e Ilhas Andamã. No Oceano Índico, eles contornaram a Índia pelo mar até chegar ao Iêmen, Istambul e finalmente Veneza. Quando os 3 comerciantes chegaram, Marco Polo estava na casa dos 40 anos. A lenda conta que quando eles bateram a porta do seu palácio, o servo perguntou quem era e eles responderam, os donos. Mais um ano depois, Marco Polo foi preso. Ele foi capturado pelos genoveses em uma das batalhas entre as cidades marítimas e rivais de Veneza e Gênova. Na prisão, ele teve a sorte de conhecer o escritor e editor, que percebeu o potencial literário do relato de Marco Polo sobre um mundo que na época era bastante desconhecido dos europeus. Eles então escreveram a história. O livro foi um sucesso, o texto era tão envolvente que foi copiado inúmeras vezes e traduzido para diversos idiomas. E quanto ao unicórnio? Marco Polo explicou que seu chifre é grosso e preto, sua cabeça parece a de um javali selvagem, ele está sempre olhando para baixo e adora a lama. Ele é muito feio, não se parece em nada com o que imaginamos, nem com uma criatura que pudesse ser embalada por uma mulher virgem. Pelo contrário, escreveu ele. Marco Polo realmente viu esse animal. Era o que hoje chamamos de rinoceronte. Então tá, então agora a questão 1 quer dizer o seguinte, ó. Dessas opções, qual que é a correta em relação ao texto lido? E aqui o gabarito já traz pra gente que é a opção A. Letra A aqui é a nossa correta. Por quê, ó? Vamos lá. Letra A. Veneza, na época retratada, era considerada uma metrópole multicultural e um centro comercial vibrante, conectando o Ocidente ao Oriente. A família Polo destacou-se no comércio, negociando seda, especiarias, pedras preciosas e a glândula do veado almiscareiro. Vocês lembram disso aqui, ó? De fato, ó, aqui fala que Veneza era a Nova York do mundo. E a família realmente, ó, trabalhava com a parte de comércio local, tá vendo? Seda, especiarias, pedras preciosas, glândula de um pequeno animal, tá vendo aqui o nome do veado, ó, almiscareiro, que era usada inclusive no preparo de perfumes. Vamos ver agora as outras opções para vocês verem que não fazem sentido, ó. Ó, tá vendo, ó? A rota da seda, aí vem, ó, acompanhou seu pai e tio nessa viagem que durou cerca de 3 anos. Aqui, ó. Aqui, ó. De fato, essa parte faz sentido, mas a primeira parte não. Tá vendo, ó? Eles cruzaram o Oriente Médio, boa parte da Ásia Central. Realmente. Aí vamos agora para a letra C. O texto revela que Marco Polo descreveu um animal que mais tarde foi identificado como javali. Não, não é isso? Não é um rinoceronte, na verdade? Não é verdade? Não é que é o rinoceronte, não javali? Ele tinha um chifre parecido com javali. Aqui, ó, onde atuaram como embaixadores do governo local. Ó, tá vendo? Foram forçados a fechar quando os gregos tomaram a cidade. Não, foi antes de tomarem a cidade. E aqui, ó, que escreveu um livro. Aqui, foi pelos genoveses que ele foi preso? Não foi, já foi cá quando ele volta para Veneza, não é isso? Isso aí. Então, agora 2, ó. É possível confiar em um homem que afirma ter visto um unicórnio na ilha de Sumatra, na Indonésia? Diante das informações apresentadas sobre Marco Polo e suas viagens, avalie as informações abaixo e assinale a alternativa correta. De novo, né, com base ali no texto, qual que é a alternativa correta, ó. Então, aqui, ó, a prova traz pra gente o gabarito que é a letra D, ó. Mesmo após 700 anos da morte de Marco Polo, sua credibilidade como explorador e a veracidade de suas histórias são ainda motivo de dúvida. O livro, apesar de popular, é considerado uma mistura de verdade e ficção. Então, vamos ver as outras opções. Ó, Marco Polo é amplamente reconhecido como mentiroso? Não, ele não é reconhecido como mentiroso. Há essa dúvida, na verdade, se é verdade ou não tudo que ele afirma no livro. A obra é amplamente aceita como uma narrativa precisa e confiável? Não, há dúvida. Como que a D está correta e essa também está correta? Não, há dúvida, né? Há uma dúvida se é ficção, se é verdade. E letra aqui, ó, mesma coisa, são consideradas irrefutáveis por alguns copistas escrupulosos. Vocês viram que na verdade é mentira. Teve um copista em especial, né, que na verdade é bem meticuloso, que ficou com dúvida em relação ao que era relatado lá na obra do Polo, né? Letra E aqui, ó. É amplamente aceita como uma prova irrefutável? Não. De sua honestidade e credibilidade como observador de fenômenos naturais raros? Negativo, não é irrefutável. Não é aquela coisa que diga, meu Deus, tudo que ele falou é verdade, vamos acreditar e fim. Não. Então, a opção correta é
A letra D, ó, considerado uma mistura de verdade e ficção. E última deste vídeo, número 3. A linguagem constitui um meio de comunicação empregado para transmitir mensagens entre interlocutores apresentando diversas formas e modalidades. Aqui tem a ver qual é a linguagem predominante neste relato que acabamos de ler, nessa narrativa. O texto base sobre as viagens de Marco Polo caracteriza por ser linguagem verbal e não verbal. Vocês veem aqui imagem desenhada e escrito? Não, a gente só vê aqui palavras, né? Escrita mesmo, na verdade. Seria uma linguagem não verbal? Não, o texto é todo verbal. Metalinguística também não. Não é um texto falando sobre o ato de escrever um texto. É injuntiva? Também não é injuntiva. É uma linguagem, na verdade, verbal. Então, a opção correta aqui é a letra E. O texto tem como predominância a linguagem verbal. Tá bom? Este foi o vídeo de hoje. O que é que a gente percebe aqui nesta prova, de modo geral? Foi uma prova que realmente requereu aí, né, do participante, que o participante realmente lesse o texto, prestasse atenção nos detalhes. É um texto de compreensão, você vai responder baseado de fato no texto. Não é você pensar o que o texto quer que você diga, não. É o que realmente está escrito no texto, tá bom? Obrigada por me assistir, eu te espero em um próximo vídeo e beijo!